Presta atenção nessa arte. Ela tá bem interessante, certo? Mas olha como é que tava antes. Pelo amor de Deus. Então hoje eu vou escolher 8 artistas de diferentes níveis e tentar melhorar a arte de cada um deles, corrigindo os erros dos desenhos ou dando sugestões do que eu acho mais interessante. E é claro, como eu não poderia pegar a arte de alguém aleatório e começar a corrigir, né? Eu entrei no servidor do Discord da minha escola, que ali sim só tem arte de alunos. Ô, louco, tem coisa boa aqui, hein? Ah, e pra ser justo, depois de alterar a arte de todo mundo, eu vou juntar em cal com esses alunos e pedir pra eles corrigirem uma arte minha. E com certeza os caras vão me passar de cabô. O que achou? Ficou bom, né? Que porcaria é essa? Vamos começar por essa arte do Sterman. Ele fez a Lucy do Cyberpunk, que ficou bem legal, mas o primeiro problema que eu vejo aqui é a composição. Imagina que isso é uma fotografia, então dá pra gente notar que a pose tá esquisita dentro do quadro. A leitura toda flui pro lado se a gente puxar umas linhas, mas você percebe que algumas delas se cruzam e cortam essa leitura. Aí dá uma sensação que tem umas áreas vazias, faltando informação. Eu tô fazendo esse sketch aqui por cima pra dar uma ideia de pose que poderia ser usada, mas eu não vou ficar nela por muito tempo. E ó, só com isso a gente já consegue notar uns erros de técnica. Por que tá escrito tape here? Rapaz, Você tem meia hora pra sair daí de trás. Se a gente imaginar um cilindro aqui no desenho, dá pra ver que algumas coisas circulares não estão seguindo bem a perspectiva, principalmente esse cinto aqui. Só que isso aí não é nem o maior foco, né? A correção mais complicada nessa arte é a cabeça. Porque não sei se vocês notaram que dá pra ver o plano de trás da cabeça em 3x4, mas também dá pra ver o plano da frente. Olhando por cima, a cabeça ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Bom, até se eu traçar aqui por cima da cabeça, né, ignorando o ombro, etc, dá pra você notar que tem alguma coisa de errado rolando. Eu entendo, cabeça é um negócio difícil de aprender a desenhar mesmo, é uma daquelas coisas que tu tem que repetir muito até começar a ficar fácil, entre aspas. Beleza, mas agora eu vou mexer um pouco no corpo da personagem. E como vocês gostam de simplificações de anatomia, eu vou mostrar um modelo bem simples aqui e separar em cores o que eu vou fazer. Estão vendo que o torso em vermelho e o abdômen em azul estão funcionando bem com o modelo simplificado aqui do lado? Porém, quando a gente chega nessa região do quadril, que é verde, é como se tivesse um lado achatado ou meio faltando, esse gominho aqui do abdômen. Na simplificação ficaria assim, ó. Então se eu tenho que adicionar um bumpzinho, só uma curvinha aqui. Beleza, dito isso, eu vou dar uma boa alterada aqui na pose, não vou seguir essa anterior, mas eu vou tentar deixar o máximo próximo do original. E de plus, eu vou colocar uma mãozinha aqui, porque não esconda a mão, eu tô vendo. Um reflexozinho, e deixa eu dar um destaque nesse jato aqui, porque o bicho tá sumido, coitado. Deixa o gato a jato. E olha só o antes e depois aqui. E pra quem tem problema com isso, a solução tá aí na direita, ó na direita é a solução. Droga, aqui te boga, bodega, sei lá, fofa. É engraçado a diferença das artes, tá ligado? Aqui tem ela toda fofinha e tal, aí do nada... mas não dá nem pra falar, né? Tá muito bem desenhado. Sem falar que o design original dela foi feito pra ter fanservice, né? Eita, eu acho que esse aqui não é o original, rapaz. Ai, filha da mãe, tu é doido até... Esse desenho ele é bem tranquilo de resolver, mas tem um ponto difícil. Como a personagem original é super estilizada as proporções e o design dela é pensado pra isso, se você deixar umas partes iguais ao original e outras você deixar realista, como os dedos aqui, fica estranho. Então o ideal é, ou você adapta tudo pra outro estilo, ou não foge muito do design original. Eu vou escolher a segunda opção aqui, como eu tô com a character sheet dela, o modelo oficial da Kit, eu vou modificando o seu desenho pra ficar mais parecido. Além dos dedos, o que mais me pegou aqui foi o rosto. Se deixar um rosto furry muito humanizado, ele começa a entrar no vale da estranheza. Tipo aquele filme Cats, sei lá, negócio feio da miséria. E nota que dá pra manter a estética de anime no formato da cabeça sem tirar o rosto de gato dela. Até porque o próprio rosto de anime tem proporções de gato, né? Então funciona muito bem. Mas fora da personagem, eu não sei o quanto esse cenário tá finalizado, mas toma cuidado com esses elementos bem soltos aqui. Como o cenário tá bem pouco elaborado, às vezes é mais fácil fazer ela só no fundo branco. É tipo, desista dos seus sonhos. Tô brincando, porque depois você pode tirar, né, um tempo só pra explorar o cenário. Ah, e ainda mais, né, que tu é aluno e a atualização do livro Nova tem um capítulo só de cenário. Então vai ler. Vai ler. Olha só o antes e depois aqui, cara. É bem simples, mas já faz uma diferença da bodega. Haha. Antes de eu passar pro próximo rapidinho, pra quem não sabe, eu fiz um concurso aqui no canal nos últimos vídeos, que ficou bem longo e saiu bem caro. E dentro dele eu divulguei alguns códigos que davam acesso gratuito ao meu curso, né? Esses códigos já foram todos pegos, mas pra isso o pessoal precisava entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E tinha toda uma automação por trás. E se você já é um artista que faz commissions ou que ganha dinheiro com a sua arte, tu provavelmente já percebeu como gerenciar cliente pode virar um caos muito rápido. Então responder mensagem, mandar proposta, confirmar entrega, avisar sobre promoção, é fácil ficar difícil. E pra esse tipo de coisa, vocês podem contar com a Brevo, que tá apoiando esse vídeo. A Brevo é uma plataforma completa de e-mail, marketing, automação, SRM, SMS e WhatsApp, tudo em um lugar só. Pensa assim, você tem uma base de clientes que já contratou antes, ou pessoas que acompanham o seu trabalho e tem interesse em commission. Com a Brevo, você consegue avisar esse pessoal todo de uma vez quando abrir a agenda, por e-mail, SMS ou principalmente WhatsApp, e de forma personalizada, sem precisar mandar mensagem um por um. E assim, postar no Twitter que tá com commissions abertas é uma coisa, mas entrar em contato direto é outra. Costuma dar bem mais resultado. Isso vale para qualquer tipo de negócio online, não só commission. A Brevo junta a comunicação, automação e análise de resultado em um lugar só. Ah, e ainda tem o Aura
AI, que é uma ferramenta pra te ajudar com o conteúdo dessas campanhas. Não é caro, dá pra começar com um plano gratuito sem precisar colocar cartão nenhum, que eles já deixam você explorar bastante da plataforma. E se quiser fazer um upgrade, usa meu código LeoMK50 ou o link que tá na descrição. O negócio já é barato e tu ganha 50% de desconto no Starter ou no Standard pelos primeiros 3 meses. Só vale pra novos usuários. Então obrigado, Breville, pelo patrocínio e por me ajudar a pagar as contas do último concurso. Vamos agora pra essa arte aqui do Dave Vad? Vamos lá, tem essa nossa linda personagem aqui de Street Fighter, Blanca. Primeiro errinho aqui, clássico, é a proporção do crânio. Principalmente quando desenha nesses ângulos, virado pra cima, é muito fácil errar. No seu caso, tá bem achatado, o cérebro dela tá lisinho. E a gente aprendeu até com aquela trend da Frieren, que alguns elementos do rosto às vezes acabam não seguindo esse ângulo. Então eu só vou puxar esse nariz e essa boca aqui pra cima. A propósito, eu não sei como você quer estilizar o narizinho dela aqui. A Chun-Li é chinesa e tem alguns traços comuns de nariz, mas eu vou fazer de uma forma aqui, você pode escolher como trabalhar. O importante é seguir o ângulo. Fora essas proporções do rosto, tem algo muito bizarro acontecendo com a iluminação. Dá pra ver uns raios de luz saindo do topo da cabeça dela, como se ela estivesse tampando o sol, eu entendi a ideia, mas ao mesmo tempo, metade do rosto dela tá iluminado pelo lado, tá ligado? Eu acho que acabou saindo no automático. Então, rapidinho, primeiro eu só vou dar uma polida aqui na cabeça dela e nos detalhes, antes de resolver essa parte da luz e sombra. Porque sim, tem como ter duas fontes de luz, a gente só precisa decidir como elas aparecem e qual a intensidade também. E pronto, com o rosto prontinho, eu vou mexer na iluminação, brincando um pouco com a ferramenta de curvas, que é essencial usar ela se você quiser ficar bom em pintura. Eu vou sumir mais o tom de azul, pra deixar a pele mais fria. Como a Chun-Li ela tá tampando o sol e a parte da frente do rosto dela é coberto pela sombra, então essa parte vai ter muita influência da cor do ambiente. No caso, o céu é azul, e por isso que a sombra também Fica azul. E eu só completei a minha decisão, dando uma escurecida e diminuindo um pouquinho o contraste. Já tá bem melhor, mas eu mudei esse ciano de fundo, ele não tava muito interessante no céu e tava até rabiscado demais. E é claro, deixei o sol mais brilhante atrás da cabeça dela, usando uma camada de adicionar brilho, ou ADD Glow se tiver com um programa em inglês. Pra finalizar, eu coloquei os efeitos de brilho contornando ela e fiz o mesmo brilho nos detalhes de ouro. Nossa, isso dá um charmezinho. Ó, isso aqui não pode passar despercebido, é muito importante. O foco é o rosto e ele tá bem saturado, mas o torso aqui embaixo, sem detalhe, tava chamando muita atenção. Então eu simplesmente peguei a cor dele e acinzentei um pouco pra ele contrastar com o rosto. E pronto, o foco volta pra lá. E cara, se liga no antes e depois. Nossa, esse ficou muito bom. Manda bala aí que dá pra você aprender com esses pontos nas próximas ilustras e qualquer coisa me chama lá que eu te ajudo pessoalmente. A próxima arte aqui é do Colosso. Ele fez a personagem 6,7 milésimos antes de cair no chão. É um truque bem simples, que não é 100%, mas vai te dar uma noção de quando o personagem tá equilibrado no chão, que é alinhar o queixo dela com o calcanhar. E como resolve isso? Bom, só gira a perninha e também vira um pouco do pé pra coitada não parecer que torceu o tornozelo. Outro problema que é fácil de passar despercebido é na sombra da perna. Se eu desenhar um cilindro na coxa, dá pra ver que ela tá indo pra frente e também tá sendo iluminada pela luz. Enquanto do joelho pra baixo, se a gente fizer o mesmo cilindro, dá pra ver que ela tá indo pra trás, até a curva aqui da meia mostra isso, e tá sendo sombreada. Vou rabiscar aqui do lado pra ficar mais fácil de enxergar, ficaria mais ou menos isso aqui. Tá, mas qual que é o problema? A outra perna dela, que tá lá atrás, assim como a parte de baixo do joelho, deveria estar sombreada, mas ela tá iluminada também. E por mais que o estilo seja anime, tem muita sombra no desenho, então é bom manter um pouco de consistência. Engraçado desse desenho que se eu ficar flipando ele, parece que ela tá correndo, tá ligado? Cara, mas essa saia aqui, não tá legal. Assim, é uma ref de IA, mas dá pra usar aqui, pegar uma ideia. Opa, tem umas imagens real aqui no mesmo ângulo, perfeito. Bem melhor, vou usar elas. Mano, se vocês fazem aula com alguém que fala, tipo, referência ruim, sempre desenho de imaginação, esse cara é ruim, não vou elaborar mais. Ó, já tô consertando a saia aqui, dá pra ver que ela tá mais interessante. Eu só vou colocar uma sombra projetada da saia na coxa, e é legal que dá pra dar uma iluminada aqui no meio, pra, tipo, não misturar uma perna com a outra, sabe? Ó, damn! Ou essa mão aqui também não tá muito acreditável, tá ligado? Uma coisinha simples, tipo, levantar um dos dedos que tá segurando, já deixa mais maneiro. Tá, esse braço aqui é um problema bem comum. O braço não faz esse movimento sem levantar o ombro. Se tu sobe o braço, mas o ombro fica parado, fica meio estranho, não é natural. Um precisa acompanhar o outro. E as dobras também acompanham os pontos de pressão, do início da axila até o cotovelo. A barriga aqui também tá meio errada, né? A iluminação tá vindo da esquerda, mas o lado direito tá iluminado. Mas ok, em geral já deu pra dar uma mudada, eu só vou finalizar agora mexendo no rosto. Assim, anime tem limites. Se tu renderiza demais, mas exagera nas proporções do rosto, costuma deixar muito esquisito. Justamente porque a quantidade de detalhe vai fazer você tentar associar com o rosto real. Então eu vou dar uma diminuída nessa boca aqui. Mano, esse olho fechado aqui tá parecendo... Cara, peraí. Tá parecendo aquela boneca desgraçada aqui do Toy Story. Dá uma subidinha no olho aqui, porque ela tá sorrindo e piscando, e não dormindo. E bom, o rosto já tava interessante, eu só dei uma corrigida nas proporções, diferente do cabelo, que ele não tava seguindo a iluminação e ficou um pouco dissoante. Então eu deixei ele mais consistente com o resto do desenho. E tá pronto o sorvetinho. Olha o antes e o depois, cara. Deu pra manter uma correção no mesmo estilo do artista e só ajustar a ideia pra ela ficar mais interessante. Cara, olha esse desenho do Matheus. Vamos ver se vocês conseguem ver o problema. 5 segundos aí.
os peitos. Eu vou desenhar um tronco aqui pra gente ter uma noção de onde tá o corpo dela, por baixo do volume do seio e da roupa. E olha só, mesmo que tu quisesse fazer eles mais naturais e caídos, nesse caso eles estão muito para baixo. E eu posso confirmar isso só olhando o braço, que tá extremamente esticado pra baixo também. E o bom é que depois de mapear aqui, é bem fácil de consertar. Eu vou consertar rapidinho. Aí, agora tá nice. Eu até que gostei muito da forma que tu fez o sombreamento da arte, principalmente na parte do braço. Eu só tô sentindo falta dessa mesma sombra no resto do corpo. Então eu vou usar alguns pincéis que eu tenho aqui que simulam a textura de um lápis pra deixar a sombra parecida com a original. Eu tenho uns brushzinhos da hora aqui, cara. Não dá nem pra ver a diferença, ó. O outro problema aqui é esse ângulo da cabeça pra cima. Ó, o mesmo problema aparecendo de novo. Dá pra ver que o nariz não tá alto o suficiente. Os elementos do rosto também estão fora de perspectiva. Se vocês quiserem, eu faço um tutorial só de desenhar a cabeça pra cima. Como não dá pra eu saber a sua ideia pro rosto original, eu vou inventar um rostinho aqui com o estilo que eu tô acostumado. Mas tu pode pegar a mesma estrutura e fazer isso com o rosto que você tem em mente pro personagem. Eu acabei deixando o cabelinho dela bem enrolado pra tentar definir melhor e deixar mais visível. Só que agora que eu percebi, ela tá parecendo a Tatsumaki. E olha só a diferença extremamente visível. E deu pra manter a essência de desenho tradicional da arte. Caramba, olha a render desse abdômen aqui que a atriz fez. Tem uns BOzinhos aqui que dá pra circular, tipo o ângulo da espada, o cabelo e o rosto que tá fugindo da estética do resto do desenho, esse músculo aqui da perna que tá se destacando demais. Eu não sei se essa foi a ideia, mas não sei. Primeira coisa, eu vou vir aqui nas opções de correção de cor, no Curves de novo, selecionar os tons de azul e basicamente nesse gráfico aqui, na esquerda é sombra e na direita é luz. Simples. Então eu vou criar dois pontinhos aqui e eu vou tirar o azul das sombras. Agora as partes escuras da pele vão ficar mais quentes e amareladas, porque eu tirei o azul. E eu vou aumentar o azul nas luzes. Então a parte iluminada da pele vai ficar um pouco mais azulada. E nossa, mano, ó, vai variar a cor e criar um pouco mais daquele clássico, né? Tons quentes e tons frios. Já passando aqui pro rosto, o pescoço tá muito longo. Dá pra deixar ela pescoçuda, até fica legal, mas eu dei uma pequena diminuída, senão ela vai virar uma girafa também. Além disso, eu não sei o quanto tá interessante essa curva do queixo. Eu vou mudar e vocês vão ver o quanto vai fazer de diferença. Legal, corrigindo isso já dá pra mexer no resto do rosto. Como o desenho tá muito renderizado, se o rosto fica com uma expressão muito cartunesca, vai destoar demais do resto. Então eu dei uma brincada com o shape aqui, né? O formato dessa boca e o resto dos elementos. Aí vai parecer um pouco mais natural. A mesma coisa eu fiz com o olho, onde eu mudei só onde tá a curva dele. E ó, sem necessariamente, dá pra ver que eu não mudei a expressão, ela tá a mesma de antes. Eu de novo voltei a usar a ferramenta de curvas pra criar um pouquinho mais de variação de cor nesse cabelo, porque o amarelo dele tava meio esquisito. Mas esses azuis que você colocou no cabelo, a transição do amarelo pra ele ficou muito brusca. Parece mais que ela tá com mechas azuis ou rosas pintadas no cabelo do que um efeito de cor bonito criado pela iluminação. Ah, então eu tirei. Explode. Tem um probleminha bem bobo aqui que é no peito. Ele tá meio desalinhado. É tipo, um dos seios tá super largo e o outro tá normal. Então é tipo só, puxa mais um pouquinho. E pra finalizar, infelizmente tem um problemão aqui, que é essa espada, cara. Dá pra ver que o ângulo dela tá diferente do ângulo da mão. A espada tá indo pra trás, enquanto a mão tá indo pro lado. E como eu sou muito legal com o meu público que tem toque, eu não vou resolver isso. Mas se liga aqui no antes e no depois. Já dá pra ver uma mudança brusca que faz, principalmente nas cores e no rosto dela, cara. É bem satisfatório ficar vendo essas mudanças. E pra última arte, eu vou olhar esse desenho aqui do Matheus. Cara, e em contraste com a correção anterior, literalmente, o que tá faltando aqui nessa peça é contraste. Olha essas áreas aqui do rosto, da janela, do cara aqui atrás fazendo naninha. Todas essas regiões a gente consegue criar um contraste e leitura bem melhor, ainda mais que o desenho tá em preto e branco. Eu vou criar uma camada aqui por cima com o modo de adicionar brilho. Dá pra ver que só com a luz em cima, a peça já tá ficando um pouco mais dramática. Mas da mesma forma que a gente fez com a luz, tem que fazer com a sombra. Mano, e aqui tem um truque, um hackzinho bem rápido que eu não vejo ninguém usar esse efeito. Tem um efeito chamado binarização, que ele separa o desenho em preto e branco, exatamente, sem meio termo. Ou seja, áreas de luz e áreas de sombra que tu definiu. Se eu copiar o desenho, colocar esse efeito e colocar no modo de multiplicar e diminuir a opacidade, pronto. Ele simplesmente pegou a região de sombra que tu tinha definido e deixou ela um pouco mais escura. É claro que também dá pra dar uma suavizada aqui com brush, dá pra gente fazer isso com curves, mas boa parte do processo é bem simples e já foi feita pelo próprio efeito. Um outro detalhe bem simples que eu adicionaria aqui, e vocês vão concordar comigo, é os dedos na mão dela. Eu acho que já é a segunda arte aqui que a galera tá escondendo a mão com a manga da blusa. Eu tô vendo, eu tô vendo. E pronto, aqui já daria pra parar a correção, porque realmente resolveu o problema do drama e do contraste. Só que esse rosto dela aqui, eu vou mudar ele de forma opcional. Tipo, talvez seja interessante a gente fazer o olho dela olhando pra cruz, porque dá uma direção de onde a galera precisa olhar também. Dá uma ideia de que, tipo, ela tá meio que contradizendo com alguma coisa correta e fazendo uma coisa errada. Colocar o cara pra dormir ali do lado. Além disso, mudar um pouquinho desse formato do rosto dela e adicionar essa luz de recorte pode dar um pouquinho mais de destaque e leitura na face. Enfim, isso é opcional, mas se liga aqui no antes e no depois, cara. Às vezes é só questão de dar uma dramatizada a mais no ambiente mesmo. Beleza, mas agora os papéis vão se inverter aqui. Se inverter, dobrar até virar um aviãozinho. Porque a oitava e última arte vai ser minha. Quem vai corrigir vai ser vocês. Eu escolhi essa da Emika pros alunos alterarem e eu fiz ela na casa de um amigo há mais ou menos um ano atrás. Então eu entrei em call no servidor da escola. E rapaziadas, E a primeira coisa que eu fiz foi ter aberto um Magma.
Smegma, que é basicamente um site que deixa todo mundo desenhar junto. Mas isso não deu muito A certo. qualidade ficou pixel art no Magma. Por que a qualidade... Peraí, vocês estão assim, ó. Opa! Exatamente, velho. A gente tá fazendo ela do jeito que você gosta, ô Léo. Ramona Flowers, velho. Nossa, eu nunca mais repitar isso em voz alta. Eu acho que eu tenho vergonha dos meus inscritos saberem dessa informação. Rapaz, eu nunca soube, velho. Eu só falei essa porra. Droga, eu acabei de me revelar, então que desgraça, mano. Quem é o usuário? Eu vou banir, peraí. Não pode trollar e fazer, tipo, tá puxando aqui, tá ligado? Ia fazer só a pontinha da chapeleta aqui. Ah, agora falou em drogada. Nossa senhora, cara. Tá, claramente isso não ia dar bom. A menos que todo mundo tivesse um cerebelo coletivo. Então eu enviei a arte pra eles alterarem individualmente, cada um dentro do seu programa de desenho. Tentando corrigir a pele aqui. Olha o woke, olha o cara woke lá, olha lá. Ó, o Memei tá fazendo umas alterações interessantes aí, mano. Se for ruim, eu não mostro no vídeo. Aí eu falo, tipo assim, esse aqui não é aluno, né? Aí eu tô tryhardando a composição. Aí o outro tryhardando a sombra. Aí tem E eu fazendo... E pra facilitar, eu dei pelo menos 12 horas pra que os alunos pudessem alterar a arte da forma que quisessem. E se você ainda não é aluno, se vocês quiserem estudar com a gente, comigo e com os alunos, tá rolando uma bolsa de até 25%. Essa promoção só dura uma semana, então vocês podem tentar essa bolsa e já garantir aquele desconto pra você fazer parte da escola. O link tá aí na descrição, e se você não tá afim do curso ou do livro digital, também tá saindo a pré-venda do livro físico. Sim, finalmente ele bonitinho, capa dura, A4, mais de 300 páginas e é com a versão atualizada, ensina no módulo de cenário. Então você quer melhorar a sua ilustração, o link tá aí na descrição. Cara, e olha só como ficaram as correções. Todo mundo aqui dando uma visão única pra arte. O que eu mais gosto de ver é que esse pessoal tá sempre ali tentando. Eles estão sempre tentando aprender algo, sempre desenhando. Um passando dica pra outro, um ajudando o outro. E sinceramente, esse é o mais divertido. Dito isso, eu fui brutalmente solado. Ah, e não esquece, dá like. 40 motos aqui, ó.